Vamos orar mais um pouquinho. Curva a sua cabeça nessa hora. Senhor, nós te adoramos. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua bondade, sua infinita misericórdia. Obrigado pelo seu amor revelado naquela cruz. A maior prova de amor de toda a história da humanidade. Obrigado pela oportunidade de te buscarmos, de te conhecer mais um pouco, de estarmos aqui em comunhão com o teu corpo, Senhor, falando a mesma linguagem, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, Senhor, é de sermos mais parecidos contigo, Senhor. Queremos abrir nossos corações para a porção que o Senhor quer derramar nessa noite. E eu te peço, Senhor, firma os nossos passos em Ti. Queremos, Senhor, sair daqui totalmente alimentados. Queremos sair daqui com uma semente frutífera e firmando um compromisso, Senhor, de viver, de praticar o que o Senhor vai liberar. No nome de Jesus, muito obrigado por cada um que está aqui. Amém. Amém. Bom, o que eu vou falar hoje não é nada novo, é bem básico, bem elementar, mas eu creio que seja muito necessário. Nós passamos por tantas experiências, né? Alguns aqui são novos na fé, outros são já velhinhos na fé, e a gente vai galgando, vai alcançando e conquistando sempre um novo patamar em Deus, daquilo que Ele quer para nós. Mas a verdade é que nós temos dificuldade em permanecer. Vamos ser francos aqui. Quantos aqui têm dificuldade de permanecer? Levante a mão. Ou só sou eu? Gente, primeiro eu queria deixar claro que essa ministração primeiro foi para mim, tá? Eu não me excluo disso. Mas eu vejo que é comum no meio da igreja. Por que é tão difícil de permanecer no Senhor? A gente sabe que a disciplina, ela é primordial para tudo em nossa vida. E a inconstância, ela é o antônimo da disciplina. Então, nós precisamos combater a inconstância, amém? E como é que eu faço isso? Como a gente faz isso? Queria ler com vocês, primeiro, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Como combater a inconstância? Que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A palavra Espírito aqui nesse texto, apesar de estar escrita com o E maiúsculo, essa palavra ela é usada em vários textos para o Espírito Santo, para anjos, para o espírito do homem e também até para o espírito maligno. E aqui aparece tanto no versículo 16 como no 17. E diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aqui entre nós, se fosse o Espírito Santo, seria incoerente, sim ou não? Porque muitas das vezes a carne, ela vence essa batalha, inclusive em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, nunca que a carne iria vencer o Espírito Santo, certo? Então, entendemos que nesse texto, o Espírito aqui, apesar de ser com E maiúsculo, não fala do Espírito Santo. Em toda a carta aos Gálatas, quando Paulo fala da carne e espírito, ele está falando da velha e da nova natureza. E existe uma guerra de naturezas.
todos os dias. Nós recebemos essa nova natureza no novo nascimento. 2 Pedro 1,4 fala, para que vos torneis participantes da natureza divina. Agora, isso não implica que a velha natureza desapareceu. Enquanto estivermos aqui, nós nascemos de novo no Espírito, mas ainda carregamos essa carcaça velha. Enquanto Jesus não voltar e tivermos nossos corpos glorificados, continuaremos a carregar essa carcaça. Então, com a nova natureza, a diferença é que em Cristo nós não somos mais escravos dessa velha natureza. E com essa nova natureza que herdamos nele, nós podemos subjugar a velha natureza. Amém? Repita comigo, subjugar a velha natureza. Então, quando a gente estuda sobre a palavra pneuma e a sua aplicação no grego, ela também é mencionada para indicar o caráter e a personalidade do Espírito de Deus. Então, aqui em Gálatas, não está direcionado ao Espírito Santo propriamente dito, mas à natureza do Espírito Santo. Então, parafraseando, andai segundo o caráter do Espírito de Deus, e jamais satisfareis os desejos imundos da carne. Amém? E o Espírito, ele é santo. Se não tivermos intimidade com ele, é impossível nós andarmos em santidade. Então, para sermos constantes, precisamos eliminar a concorrência. Repita comigo, eu preciso eliminar a concorrência. Precisamos neutralizar, parar a força da velha natureza. Queria ver com vocês agora em Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Efésios 4, 22 ao 24 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criando segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meus irmãos, andar no Espírito é uma escolha. Eu decido aqui falar, vos despojeis do velho homem, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, do novo homem. Amém? Então, é nossa incumbência andar e viver no Espírito. Romanos 8,5 também vai dizer, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, a qual natureza nós nos doamos mais, essa certamente vai prevalecer. Então, você precisa investir em andar e viver no Espírito e sabotar a outra natureza. Esse é o nosso compromisso no dia de hoje. Paulo também fala aos Colossenses, fazei morrer a vossa natureza terrena. Elimine a concorrência. Ele também vai dizer aos Coríntios, ele rasga o verbo, vocês são carnais. Mesmo sendo um povo que tinha aceitado Jesus, mas eles ainda viviam de intrigas e de imoralidade sexual. Ou seja, o povo de Corinto ainda não tinha abandonado a velha natureza por completo. E a igreja de Corinto era até uma igreja que fluía em todos os dons do Espírito. Mas o que define a minha espiritualidade não é o quanto eu me movo nos dons, mas é o quanto eu desenvolvo o fruto
do Espírito. E como é que isso é possível? Vivendo e andando no Espírito. Amém? Está fazendo sentido? Amém. E não tem para onde correr. Uma das melhores armas para a gente eliminar essa concorrência contra a nossa nova natureza é tendo uma vida de oração. Vida de oração é sempre a base para o nosso sucesso. Jesus, ele falou aos discípulos no Getsemane, vocês conhecem? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela é fraca para as coisas do espírito, mas ela é forte para pecar. Sua carne não quer acordar cedo para orar, mas o seu espírito que comunga com Deus, ele deseja orar. Essas naturezas, elas se opõem. Existe uma concorrência todos os dias. Ah, Lourenço, então quer dizer que você tem vontade de orar e ler a Bíblia todos os dias? Claro que não. Claro que não. Mas eu não preciso ter vontade para fazer. A gente faz para matar a carne, para mortificar, para fortalecer o espírito. Amém? Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Meus irmãos, no ambiente de oração, há um lugar de mortificar a carne e fortalecer a nova natureza. Mortificar a velha natureza e fortalecer a nova natureza. Então, por que os discípulos lá no Getsemane, eles não perseveravam, não conseguiram permanecer em oração? Não foi só o cansaço. Aqui entre nós, quantas das vezes, noites em claro, nós fizemos tantas coisas? Baladas, velha natureza. Assistindo seriado de Netflix a noite inteira. Assistindo UFC. Para quem é do meu tempo, assistindo Mike Tyson de 3 horas da manhã. É o novo. Eu assistia. Jogando. E aí a gente vai, é convidado para uma vigília. Não, mas para mim não dá não, é muito tarde. Eu não aguento não consigo. É a luta da carne com o espírito. A carne quer nos tirar do foco. Ela é concorrente e ela precisa ser subjugada. Gente, precisamos dar atenção a esse assunto. Talvez a gente acha que, não tem nada demais. Uma vez perdida não tem nada demais. Uma vez perdida não tem nada demais. Só mais uma noite não tem nada demais. Só mais um dia, só mais uma saidinha, só mais aquilo, e seu espírito vai enfraquecendo. Você vai amolecendo espiritualmente. E chega uma hora que você não tem mais forças nem para dizer, Pai, me perdoa. A gente insiste na oração, não porque Deus não ouviu direito, mas porque a nossa carne tem que morrer. E ponto final. O jejum também não é para mudar Deus, ou fazer com que Ele atenda às nossas preces mais rápido, não. Jejum é para mudar você. É para mudar a mim, é para mudar todos nós. Não é um ato de barganha. É uma conexão que eu tenho com Deus e, consequentemente, eu vou abandonar as obras da carne. Não sei se vocês já pararam para perceber, o jejum, ele é um exercício de domínio próprio. Sim ou não? Então, quanto mais você diz não para a carne, não vou comer, vou dormir menos,
vou orar mais, vou mergulhar mais na palavra. Você está dominando a vontade da sua carne. Você está dizendo, Espírito, vai, dá uma rasteira nessa carcaça agora. Então, certa vez Felipe está aí, né? Felipe Miller. Eu falei com ele, a gente falando sobre esses assuntos. E Felipe é uma referência em relação à disciplina de oração. Eu disse, Felipe, eu não consigo, cara. Eu queria ter essa disciplina. Não só de oração, mas entre outras coisas, a gente estava conversando. Eu disse, qual é o segredo? Aí ele, bem simples, bem objetivo. Cara, jejum e oração. Até para você orar mais, você tem que orar mais. Tem que jejuar mais. Gente, não tem uma fórmula tão estrondosa. O jejum e a oração é o que vai nos fortalecer para vencer as nossas guerras, as nossas tentações carnais. Amém? E ali no Getsêmani, Jesus passou por angústia também. Um alerta da sua carne diante daquilo que ele iria passar na cruz. Não só por um sofrimento físico, mas principalmente por carregar o pecado da humanidade. O maior peso da cruz não era a madeira, era o nosso pecado. E isso que foi mais intrigante para Jesus. Ele disse, Pai, se possível, me livra desse tormento, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Pensa aqui comigo, se Jesus não estivesse em uma vida constante de jejum e oração, você acha que ele iria aguentar a cruz? Não, não ia. Esse exercício diário de mortificar a carne e fortalecer o espírito foi muito crucial para ele cumprir o seu propósito. Amém? Então é neste lugar que mortificamos a nossa carne e nos tornamos aptos para viver o nosso propósito. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, de que forma nós damos lugar ao diabo? Alguém? Gente, como é que a gente dá lugar ao diabo? Como? Pecando, certo? Ok. No Éden, a serpente, ela ilustra quem? O diabo. Queria ler Gênesis 3,14. Gênesis 3,14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E comerás pó todos os dias da tua vida. Nós fomos formados de onde? Do pó da terra. Qual a fonte de alimento do diabo? Comerás pó todos os dias da sua vida. Satanás se alimenta da nossa carnalidade. Mas quando jejuamos, botamos a miserável da serpente para jejuar também. Né? É por isso que o jejum é muito importante. A gente enfraquece o nosso maior rival. Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, para sermos constantes, precisamos eliminar a concorrência. Aqui fala,
semear para o Espírito, alimentar o Espírito, alimentar a nova natureza. Ok? Pronto, acabei de terminar a introdução. Agora a gente vai entrar no pirão. Eu queria ler agora um texto, para mim, um dos textos mais intrigantes da palavra do Senhor. É um texto que eu venho perseverando nele faz muito tempo. Eu venho estudando, venho esmiuçando. Talvez eu já tenha falado dele aqui umas 50 vezes. Mas tem tudo a ver com essa ministração. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Diz assim, presta atenção. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então Jesus, ele vinha explicando aos discípulos acerca do que aconteceria no fim dos tempos, desde o início do capítulo 24 de Mateus. E ele conta 3 parábolas comparando 2 tipos de pessoas. Antes deste texto, fala da parábola do servo fiel e infiel. Aqui a parábola das virgens prudentes e imprudentes. E depois ele fala da parábola do talento, daqueles que multiplicaram e daquele que não multiplicou. E logo depois ele ainda fala do grande julgamento, dos bodes e as ovelhas, aqueles que viveram piedosamente e aqueles que não viveram. Então todas essas parábolas Jesus estava ausente. E ele dizia: eu vou me ausentar por um período e depois eu volto. Eles esperam, Jesus demora, e ninguém sabia o dia nem a hora. O lema sempre foi Jesus falando: olha, vai chegar o dia, mas ninguém sabe. Estejam de prontidão, estejam preparados. E meus irmãos, a preparação para as bodas, ela requer um tempo, é um processo, não é um momento. Ok? Então Jesus, ele nos posiciona na história. E a pergunta que temos que fazer a ele é: aonde nós estamos na história? E qual a vontade de Deus para nós nessa história? E a nossa geração, ela está entre a primeira vinda de Jesus e o seu retorno. E temos que entender que nesse tempo, o Senhor confiou tesouros a nós. Ele confiou talentos em nossas mãos. Amém? Chega de perguntar a Deus: mas Senhor, o que é que eu não devo fazer? E sim, Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu devo fazer para não ir para o inferno? Não. O que é que eu posso fazer para trazer o céu para a terra? A Bíblia, ela não é só um compêndio de filosofias e regras. O que eu posso, o que eu não posso. Não. A Bíblia, ela é uma bússola que nos posiciona. E ela nos aponta ao destino.
E olhando para essa parábola das 10 virgens, vimos que são 5 prudentes e 5 imprudentes. Mas, externamente, todas eram iguais. E isso fala da igreja. Todos nós aqui somos iguais. A olho nu não dá para decifrar quem são as prudentes e quem são as imprudentes aqui. Todas estavam com as suas lâmpadas acesas. Todas estavam queimando. Não é sobre crentes e desviados, é a igreja. Então, é possível eu estar queimando e ser imprudente. Todas foram chamadas, convidadas. Todas as virgens ouviram o noivo. Não tinha nenhuma penetra. Ele falou para todas: eu quero vocês todas no meu casamento. Sem exceção. Todas tinham lâmpada, tinham estrutura para queimar. Nenhuma delas podia reclamar que não teve oportunidade para se preparar. Nenhuma. No início, todas estavam com a luz acesa. O que isso quer dizer? Todas estavam esperando pelo noivo. Todas acreditavam em Maranata. Todas desejavam por Maranata. Não foram só 5, foram as 10 que desejavam isso. Mas, no verso 4, diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que nós aprendemos com isso? Não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade. Amém? Todas começaram queimando. A pergunta é: quem vai terminar queimando? Muitos começam, mas quantos permanecem? Quantos são constantes? Quantos mantêm uma disciplina? Quantos estocam óleo? Muitas vezes estamos borbulhando, queimando, saímos de cultos avivados, muitas pessoas aceitam a Jesus, voltamos do encontro cheios do Espírito Santo, mas quanto tempo vai durar essa euforia? Em quanto tempo isso vai trazer frutos? Daqui a 10 anos, onde você vai estar? O sucesso ministerial não é o bom começo, mas é quão bom você termina a jornada. Não é sobre começar queimando, é sobre queimar até o fim da jornada. Se tem gente aqui com 30, 40, 50 anos de ministério, de caminhada, nós devemos sentar e ouvir eles. O problema é que muitos estão ouvindo homens que têm 2, 3 anos de ministério, estão queimando intensamente, mas ainda esses não foram postos à prova. Talvez, no fim de tudo, eles vão ouvir o noivo dizer: não conheço vocês. Então a gente está dando ouvido a muita gente que está tão novo na fé, que está intenso, mas ainda não é uma referência de disciplina, de permanecer anos firme no Senhor. A quem você está dando o seu ouvido? A quem você tem escutado? Quem tem sido a sua referência? Então é sobre uma constante intensidade. Não é sobre fazer uma campanha de 40 dias de jejum e oração e nunca mais eu vou jejuar e orar. É sobre orar todos os dias e jejuar pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Não é sobre ler a Bíblia toda em 6 meses e nunca mais ler a Bíblia.
é sobre ler a Bíblia todos os dias, pelo menos 2, 3 capítulos por dia. Não é sobre adorar a Deus apenas um dia no ano, 12 horas de adoração, adoração profunda, e nunca mais eu adoro. É sobre adorar todos os dias, porque a adoração é um estilo de vida. Não é sobre fazer uma ação social no final do ano, no Natal, uma vez no ano. É sobre ser generoso em todo o tempo. Amém? Uma constante intensidade. E no verso 8 desse mesmo texto, de Mateus 25, verso 8 diz: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Meus irmãos, óleo não se empresta. A estrutura para queimar nós podemos te dar. As lamparinas podemos te dar. Os cultos, as células, o discipulado, o encontro com Deus, os congressos, os livros. Mas ninguém pode ser amigo de Jesus por você. O óleo você tem que queimar e pagar o preço sozinho. Ninguém pode orar, ler a Bíblia, jejuar, estar no secreto com Deus por você, no seu lugar. A falta de secreto com Deus cria gambiarras espirituais. Acumular azeite é sua incumbência. Diga isso para o teu irmão. Acumular azeite é sua incumbência. Amém? Então não adianta só estar junto com quem está queimando e você não buscar óleo para queimar. Se perceberem, as nécias estavam juntas das prudentes e mesmo assim continuaram imprudentes. Não é só transferir essa responsabilidade para o meu líder, para o meu pastor, para o meu discipulador, só estar andando do lado com quem está queimando e você não pagar um preço pelo seu azeite e você mesmo buscar queimar todos os dias. Não adianta. Elas estavam juntinhas todos os dias e ainda assim eram nécias, imprudentes. Você vai sair daqui com uma candeia, mas o que é que você vai colocar dentro dela? Você vai ter que queimar. Você vai ter que gastar tempo com Deus. Amém? Agora, o que eu estou queimando nesse exato momento revela a minha última estação com Deus. Mas o que vai revelar se eu estou andando com Deus é a próxima temporada. Porque o óleo que eu estou guardando hoje é o que eu vou queimar depois. Mas o óleo que eu estou queimando hoje foi o que eu acumulei antes. Cuidado para não gastar tanto tempo queimando sem acumular azeite. Você precisa ter estoque. Você precisa viver apaixonado, fascinado pelo noivo todos os dias. E uma das formas de eu permanecer apaixonado por ele é olhando nos olhos dele. É gastando tempo com ele. Se eu gastar apenas 1, 2 vezes na semana, você não vai ter óleo suficiente para queimar amanhã, semana que vem. Mas, Loure, como é que eu acumulo azeite? Versículo 9 de Mateus 25. Mas
As prudentes responderam: não! Para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. A palavra-chave é não. Ah, mas as imprudentes vão ficar chateadinhas. Não. Para que não falte óleo para você nem para ela e todas percam o retorno do Senhor. Irmão, você viu aquele novo filme que lançou? Não. Você viu aquele novo seriado lá do Netflix? Não. Ah, vamos marcar para jogar bola todos os dias, vamos para o cinema, vamos para o shopping. Não. Você viu aquele jogo lá? Não. Entenderam? Diga assim, sim. O segredo para nós acumularmos azeite é dizer não. A gente perde muito tempo com coisas secundárias, insignificantes. Mas, Louro, tudo isso que você falou é pecado? Eu só sei que vai me atrapalhar no meu acúmulo de azeite. O diabo, ele vai sempre nos encher de coisas boas, coisas legais, para nos distrair e roubar o nosso tempo com Deus. Dalila, ela não era inimiga de Sansão. Dalila era a distração do diabo para tirar ele do foco e do propósito. Então precisamos aprender a dizer não. Não é apenas fazer o que não é pecado, é sobre não perder tempo. Precisamos ser inteligentes, amém? Mostre-me a sua agenda e eu vou te falar o que você quer. Não me diga que você quer o retorno do Senhor Jesus, que você quer o Senhor e a sua agenda não revela que a prioridade é Ele. Não adianta só falar, cantar e a sua agenda não está voltada como prioridade, exclusivamente, como primazia, como primeiro, como primícias da sua vida, do seu dia, a Ele, a presença dEle, a buscar Ele. Pare de perder tempo sendo especialista do que é inútil. Chega de gastar tempo com o que é fútil. A gente precisa gastar tempo na palavra. A gente precisa gastar tempo conhecendo a Deus. Efésios 5, versículo 15 a 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, remir o tempo é para sábios. Os dias são maus. O sistema quer nos engolir. Precisamos parar de procrastinar. 17, verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meus irmãos, é isso que eu e você precisamos buscar. Amém? E para finalizar, voltando lá a Mateus 25, versículo 12. Mateus 25, 12. Muitas vezes a gente perde a nossa unção
por não aprender a dizer não. Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa palavra conhecer no grego é iada, que significa conhecer no íntimo. É a mesma palavra usada para a intimidade de um casal. Uma coisa é você conhecer Jesus, outra coisa é você ter apenas informação sobre Ele. Muitos teólogos, experts, não vão entrar. Só os amigos. Porque os amigos não têm apenas informação, os amigos têm relacionamento. Você pode ser o maior fã-clube e ter todas as informações sobre ele, mas só os amigos entram na casa e sentam na mesa. Enoque, ele fez um curso de teologia e ele foi tomado. É isso? É isso? Não. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andar com Deus não é estar parado, porque Deus ele está sempre em missão. Então, se você parar, você vai perdê-lo de vista. Tudo na sua vida é com Ele, é andando com Ele, aprendendo com Ele, manifestando o reino com Ele, amando, perdoando com Ele, ensinando, corrigindo com Ele, curando com Ele, expulsando demônios com Ele. Deus não é estático, Ele é dinâmico. Não é estar apenas no secreto com Ele, mas eu preciso andar com Ele. E Jesus, ele tinha essa dinâmica com o Pai. Jesus, ele falava: eu vou para o Pai. Eu falo o que ouço o Pai dizer. Eu faço o que vejo o Pai fazer. Jesus revelava o Pai porque ele andava com o Pai. Pedro, quando ele teve a revelação do Pai, para dizer a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele só teve essa revelação porque ele andava com Ele. Amém? A disciplina exige dor, mas a dor da disciplina sempre será menor que a dor do fracasso. Seja constante. Pelo amor de Deus. Seja constante. Amém? Fique de pé. Ministério do Louvor. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Algumas com azeites extras e outras sem azeite extra. Em qual grupo você está? E tardando o noivo, todas descansaram e dormiram. Uma coisa é eu dormir com azeite, outra coisa é eu dormir sem azeite. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Vigiai, pois ninguém sabe o dia e nem a hora. Meia-noite é um horário que ninguém espera. Depois do grito, a Bíblia diz que elas levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E só aí que as nécias se deram conta de que não tinham azeite suficiente. E elas correm para comprar. Quando o noivo chega, elas estavam aonde?
Dormindo? Não. Elas estavam pecando? Não. Elas estavam farrando, bebendo, adulterando, estavam distraídas? Não. Quando o noivo chega, elas estavam comprando azeite. E o que é que tem de errado nisso? Tarde demais. O tempo de comprar já passou. Olha aqui para mim. Sempre que tivemos isso na cabeça, de que estar pronto para a volta de Jesus é eu não estar pecando, porque se Ele voltar e naquele momento eu estiver em pecado, eu fico. Mas não é sobre isso. As imprudentes, elas estavam comprando azeite, elas estavam buscando o Senhor, e ainda assim elas ouviram: não vos conheço. As imprudentes representam aquelas que estão sempre acomodadas, aqueles que não têm intimidade com o Senhor. Ah, mas vai demorar um pouco. Ah, mas tem muita coisa para acontecer, muitas águas vão rolar ainda. Quando os sinais e as contrações se intensificarem, aí sim, eu vou buscá-lo com intensidade. Aí ele vai dizer: sinto muito, tarde demais. Preste atenção aqui. Não vai ser quem está buscando no momento, vai ser quem sempre buscou. Por isso que precisamos permanecer. Ah, deixa eu curtir minha vida. E quando estiver perto, eu jejuo mais, eu oro mais, eu vou buscar mais, eu vou evangelizar mais, eu dedico todas as minhas horas a Ele. Mas espera chegar um pouco mais perto. Foi o que aconteceu com as imprudentes. Só compraram o azeite chegando perto. Eis o noivo. Sinto muito, não conheço vocês. Não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade. Amém? Levante suas mãos e feche seus olhos. Ah, Senhor. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que o adoram em espírito e em fidelidade, aqueles que o adoram em espírito e em constância, aqueles que o adoram em espírito e em racionalidade. Que Paulo, certa vez, ele falou em Roma: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Não existem fórmulas, não existem teologias, não existem habilidades espirituais. Nós precisamos comprar azeite. Nós precisamos queimar, não só hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias, até que Ele venha. Eu oro, Senhor, por um batismo de caráter. Eu oro, Senhor, por um batismo de santidade, um batismo de constância, um batismo de fidelidade.
Eis aqui, Senhor, as tuas virgens. Queremos ser achados prudentes no grande dia. Ensina-nos, Senhor, a dizer não para tudo aquilo que quer roubar o nosso tempo, mesmo que isso vá incomodar outros e até os nossos próprios familiares. Mesmo que isso requeira de nós abnegar de tantas coisas, mas o nosso maior objeto de desejo é a tua volta, a tua presença. E não queremos perder o tempo da sua visitação. Abre os nossos olhos. Tira-nos toda a religiosidade, tudo aquilo que nos traz uma falsa ilusão de que estamos tão bem, que estamos tão politicamente corretos, que tá bom aqui, não precisa de mais. Eu estou indo para os cultos, para as células, eu estou dando meu dízimo, eu estou adorando, eu oro ali meus 5 minutinhos todo dia quando eu vou dormir. Eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não mato. Isso é uma falsa ilusão. As imprudentes eram assim. O nosso passaporte não é o quão bom eu sou aqui na terra. O nosso passaporte será o quão íntimo do noivo nós somos. Ah, Jesus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferido golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ah, Jesus, leva-nos a esse entendimento profundo. Leva-nos à tua intimidade. Ensina-nos a perseverar, a permanecer. Queremos manter uma disciplina. Queremos eliminar a concorrência. Queremos alimentar o Espírito. Semear para o Espírito, para a nossa nova natureza que herdamos em Ti, Senhor.